Fala galera, tudo bem? Primeiro ano seguinte. Hoje quero falar com vocês da finalização que nós estamos com o nosso capítulo 3, que tratou um pouco das linguagens virtuais. Nós falamos um pouco do blog. Eu me lembro da gente ter comentado, né, a estrutura do blog. Vocês fizeram uma estrutura, lembram dessa página? Em que vocês tiveram que fazer o blog, né? Anotar algumas coisas como vocês imaginavam que seria, enfim. Para terminar esse módulo, eu passei na última aula a proposta que nós fizemos num debate, uma discussão em sala, aquela da Universidade Federal de Goiás, que tratou dos gêneros, né? Certinho. O tema é Sociedade Contemporânea, Gêneros em Complementação e ou Competição. Bom, essa proposta tinha muitos textos motivadores, né? Vocês fizeram as leituras dos textos motivadores em casa. Eu pedi também que vocês fizessem a produção desse texto. Na verdade, cheguei a ler o rascunho de alguns alunos, né? E essa versão final é que ficou para ser produzida em casa então. Né? Na aula de quarta-feira, nós finalizaríamos esse módulo, né? O módulo 3, tratando dos exercícios do Enem, daquelas questões que caem nas provas de vestibulares. Agora, iniciando o nosso capítulo 4, deixa eu pegar aqui, que vai tratar dos relatos do dia a dia, na verdade, nós vamos entrar nos gêneros jornalísticos, que basicamente são a notícia e a reportagem nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos tomar contato, na verdade, com a estrutura da notícia. É muito importante que você faça a leitura dessas páginas aqui, para que você entenda sobre a notícia, algo que eu gosto muito de comentar, que ela tem o formato de triângulo invertido, em que primeiramente são colocadas as informações maiores e depois as informações mais detalhadas, os pormenores. Então, o que acontece? A notícia é muito bacana que você entenda a estrutura e o formato dela, até para que você consiga identificar, ao fazer a leitura, ao produzir, ao utilizar algumas estratégias no seu texto. Então, o capítulo 4 inicia com o modelo de estrutura, linguagem da notícia, né? Depois, ele vai falar bem certinho da estrutura dessa notícia, então, a estrutura dela. Basicamente, aqui embaixo, ele começa falando sobre a imagem, o título, né? Às vezes a notícia traz subtítulo, né? Como fazer uma manchete chamativa, que prenda a atenção do leitor. Depois, nas páginas, seguindo a página 10 e página 11, nós temos o lead. É muito importante saber identificar o lead. É basicamente isso que eu comentei sobre a estrutura de triângulo invertido. Mas a apostila traz aqui a definição da seguinte maneira. Localizado geralmente no primeiro parágrafo, apresenta as informações mais importantes da notícia, permitindo ao leitor responder as perguntas. O que? Né? Qual fato está sendo noticiado de fato? Quem são os atores envolvidos, né? As personagens que serão mediadas ao longo dessa notícia? Quando ocorreu, mês, ano, né? Localizar aí temporalmente. E por fim, onde? O local, né? Onde ocorreu de fato. E aí na página 11 ainda tem um exemplo de notícia. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Eu pedi resumo disso tudo no caderno, até para que você relembre, anote em tópicos, recorde de maneira organizada. E na sequência, o material pede interpretação de notícias. Eu gostei muito dos exercícios que temos aqui, né? Aqui no meu com gabarito. Mas na sequência, ele pede também para você produzir uma notícia. Então, a produção de texto hoje, ela vai ficar na página 15, que é essa produção para que você entenda o que é o lead, anote em tópicos, então, a estrutura dessa notícia. Lembre-se, informações maiores primeiro, né? O que aconteceu? Houve um acidente entre tais carros na rua tal, no dia tal, entre duas pessoas. Depois você vai contar como que foi, por que foi. Ele aconteceu devido a uma falha mecânica ou devido a uma falta de atenção, excesso de velocidade, e aí aconteceu isso, em seguida aconteceu aquilo. Então a notícia primeiro traz as informações maiores e aí os pormenores de fato. Bom, então você vai ter que produzir na página 15 mesmo, tá? Nesta semana nós vamos ficar com a produção só no material, para que a gente avance na semana que vem, ainda dentro do gênero jornalístico, nós vamos tratar em seguida da reportagem, que é um gênero mais extenso. Ela vai pedir mais contato com o leitor, é possível até que você faça em primeira pessoa, contando relatos pessoais, e ela costuma ser mais extensa. Então, nesse primeiro momento, gostaria que vocês retomassem o conteúdo que nós tratamos de gêneros virtuais,
o blog, finalizando com a carta lá, em torno do assunto dos gêneros, né? E iniciando o capítulo 4 para tratarmos da notícia, da reportagem, dos gêneros jornalísticos. Eu estou com muita saudade, espero que você esteja estudando muito. Lembre-se, esse é um momento importante para que a gente execute a prevenção, que tanto falamos que é necessária, né? Propor, por exemplo, nas propostas de intervenções, que as redações do Enem, dos vestibulares solicitam. Mas também é importante lembrar que não estamos em férias, que nós precisamos estudar, avançar, tá bom? Esse é o seu momento, contem comigo, enviem as atividades solicitadas, quaisquer dúvidas, contem conosco. Um abraço!